Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Kilma da disciplina de Ciências. E aí, como é que vocês estão nessa quarentena? Estão ficando em casa? Pois é, gente, é um momento muito difícil, né, que o mundo tá enfrentando. Mas vamos sair dessa bem, se tomarmos as medidas corretas, né? Lavar as mãos, ao sair usar máscara, enfim, vocês já sabem aí. Então, hoje, dando continuidade ao assunto, vamos falar sobre reprodução em plantas, né? Mas, continuando, hoje a gente vai abordar sobre reprodução nas plantas fanerógamas. A gente vai conhecer o que é planta fanerógama. Então, as plantas fanerógamas são as plantas que têm o órgão reprodutor visível. Então, é denominada fanerógamas, aquelas plantas que o órgão reprodutor dela fica bem visível. E também as plantas fanerógamas, elas apresentam uma estrutura que torna a reprodução independente da existência de água. Lembram que até o momento a gente tinha estudado as plantas que precisavam de água para poder se reproduzir, exclusivamente elas só conseguiam se reproduzir se tivesse em um lugar úmido, com água. Então, agora as fanerógamas, elas não precisam de água para se reproduzir, porque ela apresenta estruturas, no caso o tubo polínico, lembrem desse nome, tubo polínico, que vai proporcionar que ela não precise de água para se reproduzir, se não necessariamente, né? E aí ela vai conseguir se reproduzir por meio dos grãos de pólen e das sementes, como a gente conhece, né? Planta uma semente e aí cresce uma árvore. Então, não precisa aguar, né? Mas para que haja a reprodução, a fecundação, não vai precisar de necessariamente ter água na reprodução. Aí a gente vê aqui essa imagem, tá representando os grãos de pólen de uma flor. Vê aí essas bolinhas laranjinhas nas pontas dessas hastes. Mais embaixo, porque tem um monte de bolinhas. Então, ali, cada bolinha dessa tem inúmeros grãos de pólen, que serve para reprodução também, que a gente vai ver logo mais. Pronto, grãos de pólen. Os grãos de pólen, eles são gametófitos masculinos jovens das plantas fanerógamas. Então, os grãos de pólen, eles são os gametas masculinos das plantas fanerógamas, das plantas que não precisam de água para se reproduzir. Eles são transportados até o órgão reprodutor feminino. Então, o grão de pólen é o gameta masculino que é transportado até o órgão reprodutor feminino da planta. E aí pode crescer, o grão de pólen pode crescer e dar origem ao tubo polínico. Então, quando o grão de pólen chega lá no órgão reprodutor feminino, ele dá origem ao tubo polínico, que representa o gametófito masculino adulto, certo? O tubo polínico já é o gametófito masculino já na fase adulta. E aí, nesses grãos de pólen, ele pode conter células que farão o papel de gametas masculinos. E esses gametas ficam protegidos da desidratação dentro do grão de pólen, que é uma bolinha bem pequenininha, e dentro os gametas masculinos ficam protegidos da desidratação, certo? Aqui, ó, o grão de pólen, tá vendo? Ele é disseminado pelas plantas, através do vento, a gente vai ver. E aí ele chega no órgão reprodutor feminino da planta, e aí quando ele encosta aí no órgão reprodutor feminino, ele forma o tubo polínico, tá? O tubo polínico é esse tubozinho laranja, tá vendo, ó? Que vai até embaixo. Tá descrito aqui, ó, tubo polínico. Aí tem uma setinha. Lá em cima o grão de pólen, formando o tubo polínico, que é o que proporciona à planta não precisar de água para a reprodução. Aí, no caso, polinização. O que é polinização? A polinização é o processo de transporte dos grãos de pólen até o órgão feminino da planta. Então, os grãos de pólen, eles são transportados pelo processo de polinização,
que pode ocorrer por meio de insetos, abelhas, morcegos, aves e também por meio do vento e da água. A gente vê muitos insetos, né? Pousa na planta, numa flor, aí depois pousa em outra. Então, esse processo dele estar em planta, em flor, os insetos, eles carregam o grão de pólen. Isso se dá o nome de polinização. O vento também, quando tem lá uma flor e tá lá os grãos de pólen e o vento bate, o vento consegue carregar esses grãos de pólen para outro lugar, para que possa fecundar uma outra planta e aí disseminar, né, as árvores para todos os lugares. As abelhas também, elas são importantes polinizadores da natureza. Muito importante as abelhas para disseminar, né, as plantas, principalmente as frutíferas. Então, polinização é o processo de transporte dos grãos de pólen até o órgão feminino da planta. Esse slide deu erro. Calma aí, gente, passou. Então, agora a gente já falou do grão de pólen, né? Agora vamos falar das sementes. As sementes das plantas, elas protegem o embrião. Então, a função da semente é o que? Também é proteger a planta do embrião. Na verdade, as sementes das plantas, as sementes que a gente conhece, elas protegem o embrião. Se você já, por exemplo, comeu uma maçã, né? Aí tem lá a sementezinha. Aí a semente tem uma capinha tipo marrom, aí dentro tem outra coisa. Então, ali é o embrião da planta que está sendo protegido pela semente. As sementes, elas armazenam reservas nutritivas que suportam o desenvolvimento do embrião até a formação das raízes e folhas. Então, a gente vê que algumas plantas, né, por meio das raízes, elas crescem e se desenvolvem. E aí, a semente, ela tem uma reserva nutritiva para suportar justamente o desenvolvimento do embrião, até formar raiz e folha. Ou seja, ela tem nutrientes para que a partir do embrião seja formado raiz e aí cresce a planta, as folhas. As sementes também, elas podem ser protegidas ou não pelo fruto. No caso, existe o pinheiro, que ele não é, por exemplo, ele dá a semente, entendeu? Ele não é protegido por nenhum fruto, mas aí a gente conhece inúmeras frutas, né, que é protegida pelo fruto. No caso, a maçã tem a semente, tem a maçã, tem a uva, tem a semente, aí depois tem a uva. Então, essas sementes, e de outros tipos, e de outras frutas. Então, essas sementes, elas são protegidas pelo fruto, mas também tem sementes que não são protegidas por fruto. É o caso do pinheiro. Aqui a gente tem uma foto exemplificando, né? Do lado esquerdo temos a semente e aí a gente vê dentro, né, o embrião, a semente protegendo o embrião da planta. E do lado direito a gente tem uma foto de um abacate, que a gente vê, né, o fruto protegendo a semente e a semente protegendo o embrião. Agora vamos falar sobre as plantas angiospermas, certo? A gente tem duas fotos aí que representam as angiospermas, mas tem milhares de outras angiospermas, certo? As angiospermas, elas são plantas com flores e frutos. Então, toda planta que tem flor e fruto é denominada de angiosperma. Lembrem aí, viu? Quando vocês virem na rua ou em casa um pé de planta que tem flor e fruto, ela é uma angiosperma. Que a gente vê aqui, ó, o fruto e uma florzinha. Por mais pequena que seja a flor, ela é uma flor. Então, e tem o fruto, então é considerado uma planta angiosperma. Temos outro exemplo aqui, né? Desse pé eu acho que é laranja, mas é outro tipo de laranja. Tem o fruto e tem a flor. Então, ela é uma angiosperma. As flores são estruturas reprodutivas visíveis. Então, lembra que a gente já começou a falar, né, sobre estruturas reprodutivas visíveis? Então, a flor, ela é uma estrutura reprodutiva visível. A cor e o cheiro da flor, elas atraem os insetos para a polinização. Então, não é à toa que as frutas
E as flores têm cor e têm cheiro, né? É justamente para quê? A cor e o cheiro das flores. É para atrair insetos para polinização. Lembra que a gente já falou de polinização, que é quando o vento ou os insetos, abelhas, aves, carregam esse grão de pólen para outros lugares, que é para justamente disseminar as plantas. Por exemplo, você acha que cresceu aqui um pé de mamão, professora, no meu quintal. Eu não plantei nenhum pé de mamão. Você acha que ele cresceu assim por acaso? Boa, surgiu um pé de mamão, surgiu um pé de banana na minha casa. Não, pode ter sido por causa da polinização, né? Um agente polinizador, como as aves ou insetos, levou o grão de pólen até aquele lugar e aí polinizou. E aí cresceu, né, o pezinho de planta. Aí temos as partes da flor, que são 4 partes. Tem o cálice, a outra parte da flor é a corola, tem o androceu e o gineceu. Então a gente vai ver essas 4 partes da flor, certo? Mas como são formadas essas partes da flor, né? Vamos ver agora. O cálice, no caso, o cálice, ela é formado pelo conjunto de sépalas. E essas sépalas são estruturas geralmente verde e ajudam a manter a umidade da flor. Vejam nessa imagem aí, na parte de baixo, essa parte verde, tipo como se fosse pétala, só que é na cor verde, abaixo das vermelhas, assim saindo. Tem até aqui o nome sépala, bem baixo. Então, o conjunto dessas sépalas é denominado de cálice. Então, a gente já vê aqui a primeira parte de uma flor, que é a sépala, que é aquela partezinha verde que fica embaixo tipo uma folha, são folhas, só que fica embaixo das flores. É denominado sépala. Então, o conjunto de sépalas formam o cálice da flor. E no caso das sépalas, elas ajudam, são verdes e ajudam a manter a umidade. Aqui a gente vê melhor essa outra imagem, né? Tá vendo aqui embaixo, essa partezinha verde? Tem o nome sépala ali. Pronto. Vamos lá. Tem a corola também, que é o conjunto de pétalas, certo? O conjunto de pétalas, elas formam a corola da flor. As pétalas, elas são folhas modificadas, podem apresentar várias cores e cheiros. Então, aqui, essa parte vermelha da flor. As pétalas, nas pétalas de flores que a gente conhece. Então, o conjunto das pétalas é denominado de corola. E pode ser de várias cores e cheiros. Aqui a gente vê melhor essa parte rosa aí, são as pétalas, certo? E o conjunto de pétalas forma o quê? Muito bem, sei que vocês já responderam aí. A outra parte da planta é o androceu. O androceu é formado pelo conjunto de estames. Então, o conjunto dos estames de uma flor forma o androceu. Os estames, eles formam a estrutura reprodutiva masculina da planta. Então, a estrutura reprodutiva masculina de uma planta é denominada de estames. E o conjunto de estames é chamado de androceu. Cada estame ele é composto por antera e filete. Na antera são produzidos os grãos de pólen. Então, aqui, vamos lá. Tá vendo aqui, ó, do lado esquerdo, antera, filete. Então, esse conjunto forma a estrutura reprodutiva masculina da flor. Então, tá vendo aqui, ó, esse filetezinho aqui laranja, junto com esse negocinho redondo em cima. O negocinho redondo em cima é a antera e o riscozinho laranja até embaixo da flor é o filete. E esse conjunto, o filete com a antera, é a estrutura reprodutiva masculina da flor. E agora a gente tem o gineceu. O gineceu ele é o conjunto de um ou mais carpelos. Então, o conjunto de um ou mais carpelos
é denominado de gineceu. O carpelo, ele constitui o sistema reprodutor feminino da planta. Então, o carpelo, ele é o sistema reprodutor feminino da planta. E o conjunto de carpelos é denominado de gineceu. Então, o gineceu é o sistema faz parte do sistema reprodutor feminino e o androceu é o sistema reprodutor masculino. Só vocês lembrarem, as meninas, gineceu vem de gine, as mulheres vão para ginecologista. Então, gine, a gente lembra de mulher e lembra do sistema reprodutor feminino. Então, gineceu faz parte do sistema reprodutor feminino da planta e o androceu faz parte do sistema reprodutor masculino da planta. O carpelo ele é composto pelo ovário e pelo estilete, certo? Então, o carpelo ele constitui o sistema reprodutor feminino e ele é composto pelo ovário e pelo estilete, que a gente vai ver o que é isso, ovário e estilete. Tá vendo essa estrutura verde no meio da flor, que vai até em cima? Então, essa é a estrutura feminina da planta. Tá vendo aqui, ovário e o tubo polínico, o estilete. Então, essa estrutura verdezinha aí é a estrutura reprodutora feminina, no caso, o gineceu. E nessa foto a gente pode identificar também o androceu, né? Que é o conjunto da antera com o filete. Então, essa planta ela tem a estrutura reprodutora feminina e a estrutura reprodutora masculina, e todas são visíveis, como a gente viu, né? Das plantas fanerógamas. As flores, elas podem ser masculinas, femininas ou hermafroditas. Então, a gente pode encontrar na natureza flores masculinas, pode encontrar flores femininas e pode encontrar flores hermafroditas. Hermafroditas são aquelas flores que têm os dois sistemas reprodutores, que é tipo aquela foto que a gente viu, né? Tem os dois sistemas reprodutores na mesma flor. As flores masculinas, ela contém apenas o androceu. Já aqui, tá vendo o androceu, que é o conjunto do filete com a antera? Pronto, flor masculina tem só essas estruturas, não tem aquele tubinho verde, que nem na outra flor. Aí as flores femininas contêm apenas o gineceu. Tá vendo? Aqui tá de laranja, na outra já é verde, mas é só ilustrativo essas cores, certo? E a hermafrodita tem as duas, que é igual aquela imagem da flor vermelha que a gente viu. Então, a gente deixa aqui uma observação, né? Existem espécies que na mesma planta possuem o androceu e o gineceu, mas em flores diferentes, certo? Então, uma mesma planta aqui tem várias florezinhas. Então, existem flores que tem o androceu e existem flores que tem o gineceu, certo? Só que em flores diferentes. Por exemplo, tem um pé de alguma coisa lá. Aí tem várias flores. Aí tem flor que é masculina e tem flor que é feminina, no mesmo pé de planta. E também tem plantas como o pé de mamão, que apresenta o androceu na flor de uma planta e o gineceu na flor de outra planta. Então, tem dois pés de planta, né? Em um pé de planta, as flores tem o gineceu, no caso feminino, né? E em outro pé de planta tem flores que tem o androceu, que é o masculino. Existem angiospermas que possuem flores com as duas estruturas, o gineceu e o androceu, sendo considerada hermafrodita. Então, aqui a gente vê uma flor hermafrodita, né? Que tem o sistema reprodutor feminino, o gineceu, e o sistema reprodutor masculino, o androceu. O gineceu a gente vê que é essa parte do meio, né? Tem o ovário e tal. E o masculino é o estilete. O estilete não, é o filete e a antera, que a gente viu nas imagens anteriores. Então, aqui a gente vê três flores, né?
uma flor do lado direito em cima, a flor feminina, que tem só os órgãos reprodutores femininos, e aqui embaixo a gente vê uma flor masculina, que tem só os órgãos reprodutores masculinos. E aqui à esquerda, maiorzinha, a gente vê uma flor completa, com os dois sistemas reprodutores. E aqui temos o ciclo reprodutivo das angiospermas, certo? Que aí não dá pra gente ler, mas isso também não é muito importante. Eu coloquei só para vocês verem, né, que como é a fecundação. Vocês dão uma pausa no vídeo, lê um pouquinho para o vídeo da gente também não ficar muito longo, lê e dá para entender. Aí vamos para a atividade, né? A número 1. Qual a estrutura torna a reprodução das plantas fanerógamas independentes de ambiente com água? Falei, lembra? A 2. Qual a principal função da polinização? Como ela funciona? Então, qual a função da polinização? Como é que a polinização funciona? Dá uma pausa no vídeo, volta lá e tenta responder. A 3. As sementes armazenam reservas nutritivas que suportam o seu desenvolvimento. Dessa forma, qual a principal função da semente? Qual a principal função da semente? Vamos lá, pausa o vídeo, volta e escreve. Então, essa 3 aí, a principal função não é apenas armazenar reservas nutritivas. Tem outras coisas lá no slide, volta lá na imagem que vocês vão ver. A 4. Quem são as angiospermas? Descreve aí para mim quem são as angiospermas. A 5. Quais estruturas representam o sistema reprodutor feminino e sistema reprodutor masculino de uma flor? Então, vai descrever aí quais estruturas representam o sistema reprodutor feminino e quais estruturas representam o sistema reprodutor masculino. E a 6, você vai desenhar uma flor contendo as 4 partes. Lembra as 4 partes que eu falei? Então, volta o vídeo, dá pausa, faz tranquilo, que vai dar tudo certo. Informação, né, a respeito da atividade. Escrever e responder as perguntas e respostas no caderno. Em seguida, enviar a foto da tarefa via WhatsApp para o meu número, que está aí na tela. Enviar a atividade até quinta-feira, que é o dia da nossa próxima aula virtual, ok? Então, próxima quinta-feira eu vou estar postando um novo vídeo com um novo conteúdo para vocês e vou estar recebendo as atividades até esse dia. Eu não quero que vocês me enviem na quinta-feira, para enviar antes, certo? Porque na quinta-feira eu já vou passar outro conteúdo. E não esqueçam de colocar o nome na atividade. Então vocês vão ter 7 dias aí para fazer tudo isso, para ver o vídeo, dar pausa, voltar, volta, não entendi, volta de novo. E se não ficou alguma coisa claro para vocês falam comigo no privado. Um abraço e bons estudos.